Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o iMovie. O iMovie é um editor de vídeo nativo do macOS que tem ferramentas incríveis, apesar de ser um software grátis. E se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui no botão se inscrever para não perder nenhuma das nossas dicas, fechou? Para quem já tem Mac há mais tempo, o iMovie fazia parte do pacote iLife. O iLife era o pacote que vinha com o iMovie, o iPhoto e o GarageBand. Esses três aplicativos eram responsáveis por fazer toda a parte de entretenimento, melhor, de criar todo o entretenimento aqui no Mac. Então no iPhoto a gente trabalhava com as fotos, no GarageBand a gente podia criar músicas, gravar instrumentos, cantar, e aqui no iMovie a gente pode editar vídeos. Então você pode fazer um vídeo que seja com fotos ou até mesmo com gravações que você já fez. Então vamos para a tela do Mac que eu vou te mostrar um pouquinho do iMovie. O iMovie ele trabalha com o termo projeto. Cada filme ou trailer que você for editar, ele vai gerar um projeto para a gente trabalhar dentro dele. Porque o projeto vai conter o filme em si, mas também toda a mídia que a gente vai usar, as imagens, os vídeos, os áudios, as transições, músicas. Então, o projeto contém tudo. Então, ao clicar aqui em criar novo, a gente está criando um novo projeto. Nós vamos poder escolher filme, que vai ser uma maneira da gente criar um vídeo, um filme, do jeito que quisermos, livremente. E embaixo a gente também pode escolher trailer. O trailer ele tem uma característica especial que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Vamos começar aqui pelo filme. Então, ao clicar em filme, automaticamente ele vai abrir nessa tela aqui que você está vendo. Do lado esquerdo nós temos a mídia do projeto. Logo ao lado a gente vai ter o local que nós vamos importar as mídias, já vou explicar para vocês. Os áudios e vídeos, os títulos que podemos inserir no filme, fundos, caso a gente precise de algum fundo para completar alguma cena, e as transições, que nós vamos colocar entre um clipe e outro. Aqui à direita nós vamos ter, além das ferramentas aqui em cima, uma pré-visualização de como está ficando o nosso filme. Aqui embaixo vai ser onde nós vamos, de fato, criar o filme. Nós vamos importar alguns itens, arrastar aqui para baixo para começar a criar o filme. Então eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, como a gente importa algumas mídias para o iMovie. Ele nos dá algumas opções e eu vou te mostrar que eu gosto mais. Uma maneira que você pode usar é simplesmente clicando nessa seta em importar mídia e escolher o local do seu computador que está a mídia que eu quero importar. Eu posso vir aqui no meu usuário, ele vai me perguntar algumas questões de segurança para liberar o acesso do iMovie a alguns locais ou não. Eu vou vir aqui em documentos, ele vai me fazer a pergunta, é a primeira vez que eu estou acessando aqui. Se eu desejo que o iMovie acesse, eu vou permitir. Então, eu criei uma pastinha aqui chamada iMovie, onde estão os vídeos que nós vamos trabalhar aqui hoje. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra maneira, que eu acho bem mais simples. Eu vou vir aqui no Finder, no local que eu armazenei as informações, então eu criei aqui dentro de documentos a pasta iMovie, eu vou selecionar os itens e vou simplesmente arrastar aqui para trás no iMovie. Feito isso, está importado. Tudo que eu separei para trabalhar no iMovie, a gente já trouxe para cá e está resolvido. Então olha só, eu separei alguns clipes aqui para mostrar para vocês como a gente cria o que eu chamo aqui embaixo de linha do tempo. A linha do tempo é onde a gente vai arrastando os vídeos ou os clipes e colocando na ordem que a gente quer, fazendo os recortes e tudo mais. Então vamos lá. Separei alguns itens de natureza aqui, porque fica bonito da gente ver. Então eu vou começar arrastando esse clipe para cá. Notem que se eu simplesmente clicar em arrastar, ele vai trazer o clipe inteiro. Então se por acaso eu não quiser o clipe inteiro, vocês vão ver que existem essas abinhas amarelas aqui, que eu posso simplesmente clicar e arrastar e selecionar o tanto do clipe que eu quero. Então vocês vão ver que aqui em cima tem o clipe total, o tempo dele é 25 segundos. Se eu clicar e arrastar essa seleção que eu fiz, ela vai trazer com, aqui embaixo, ó, 7 segundos. É sempre bom a gente acompanhar esses tempos para a gente não ficar perdido. Então, notem que aqui eu só trouxe um pedaço. Caso eu não queira, eu quero desfazer isso aqui que eu fiz, eu
Command Z. Mais uma vez, comando de teclado agiliza o nosso processo. Então eu quero trazer ele inteiro. Então eu vou simplesmente clicar e arrastar. Não sei se vocês viram, mas ao passar o mouse aqui em cima do clipe, logo ao lado direito, exibe para mim uma pré-visualização desse clipe. Então se eu quiser, igual eu mostrei para vocês, selecionar uma parte, ali do lado direito vai exibir para mim o tanto que eu estou selecionando. Então, ó, começando daqui até aqui. Então fica fácil assim a gente pegar só um pedacinho ou trazer aquela parte que mais interessa pra gente. Então vou fazer mais uma vez trazendo ele inteiro. Trouxe para cá. Agora nós temos um vídeo de 25 segundos e um vídeo de 24 segundos. Aqui em cima está nosso tempo total. Nós temos aqui 48 segundos. O 00 é onde está a nossa marca de reprodução. Se eu clicar aqui, ela vai estar em 9 segundos. Notem que todo clipe que eu importo aqui para baixo, ele fica com essa tarja laranja, mostrando para mim que esse clipe já está na sua linha do tempo. Então se eu fiquei na dúvida, às vezes eu tenho aqui vários clipes, várias mídias, eu falo assim, nossa, será que eu já coloquei? Será que eu não coloquei? Aquela tarja laranja embaixo é que nos mostra que já foi inserido. Eu fiz a inserção de apenas um pedacinho aqui desse clipe da zebra. Notem que a barra laranja fica somente no pedaço que eu importei. Então se você tiver na dúvida ainda se daquele clipe você importou alguma coisa, procure por essa barra laranja embaixo. Então como funciona agora com os clipes adicionados à linha do tempo? Eu tenho algumas ferramentas que eu quero mostrar para vocês. A primeira dela, essa barra com algumas marcações. É nela que nós conseguimos alterar o tamanho do clipe. Pensem que nesse momento eu só estou com 2 clipes e mais ou menos 24 segundos cada um. Então, eles estão super fáceis de ser editados aqui. Eles estão bem grandes. Mas à medida que eu for adicionando novos clipes, vai ficando muito extensa essa nossa linha do tempo. Então, ó, eu vou trazer mais outros clipes aqui para mostrar para vocês. Então, eu já tenho que ficar caminhando com a minha barra para localizar o próximo clipe. Se eu vier aqui e arrastar para a esquerda, ele vai diminuindo o tamanho do clipe. Notem que o tempo continua igual, 25, 24, 25, mas é o tamanho dele aqui para a gente poder editar que vai mudar. Eu vou trazer mais os outros aqui para mostrar para vocês como vai ficando. Então, à medida que eu for adicionando, essa linha do tempo ela vai ficando mais extensa. Agora, se eu quiser ser mais preciso, se eu quiser mostrar mais detalhes do clipe, aí é arrastando tudo para a direita. Então, quanto mais à direita, mais detalhado vai ser o clipe. Notem que, olha só, daqui até aqui tem basicamente 1 segundo. Então, olha o tamanho que ele fica e olha a nossa barra aqui embaixo. Nós temos que movimentar para conseguir achar todos os clipes adicionados aqui na nossa linha do tempo. Então, essa ferramenta aqui ela é super importante para isso. Agora, eu fui trazendo novos clipes e adicionando aqui na minha linha do tempo sequencialmente. Mas caso eu precise inserir algum clipe que vai entre 2 clipes, eu vou selecioná-lo e arrastar até que ele entre esses 2 clipes e aí ele vai empurrar o próximo clipe lá para frente. Então, vou até diminuir mais uma vez a barrinha aqui para vocês verem o tanto que é importante regular esse tamanho aqui. Então, ó, esse clipe tem 2 minutos e esse tem 25 segundos. Ambos estão muito parecidos em tamanho aqui. Então, olha só, quando eu trago um clipe e coloco ele entre um e outro, ele abre o espaço para eu poder inserir. Agora, se eu preciso que esse clipe fique acima dos outros clipes, vocês vão notar que ele fica com uma barra azul logo abaixo dele, mostrando aonde ele vai ser inserido. Então, se eu colocar dessa maneira, você vai ter 2 clipes ao mesmo tempo. Esse é um recurso super legal que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como configurar. Então, eu adicionei aqui alguns clipes. Agora, se eu vier aqui em cima, por exemplo, em áudio e vídeo, o próprio iMovie tem uma série de efeitos sonoros que eu posso adicionar. Então tem barulho de bolhas, de suspense e mistério,
e vários outros que a gente pode ir adicionando ao nosso vídeo. Inclusive, nós temos também, além dos efeitos sonoros, se você notar aqui, ele tem efeitos sonoros aqui, ó, do iLife que eu falei para vocês, é um nome que ainda consta dentro do sistema. Eu posso vir, por exemplo, em música tema. Caso eu queira adicionar uma música para esse nosso clipe que a gente está trabalhando. Então, eu vou simplesmente dar um play para ouvir qual que eu quero. Gostei desse, eu vou simplesmente arrastar ele para cá. Toda vez que formos trabalhar com áudio, eu vou aconselhar vocês a colocar abaixo. Porque acima do clipe principal, também podem vir outros clipes, igual eu falei para vocês que eu vou explicar daqui a pouco. Então, o áudio vindo aqui embaixo fica mais fácil da gente organizar. Notem que ele tem 1 minuto. Nosso vídeo está ao total 1 minuto e 48. Então, vou trazer ele mais uma vez e vou adicionar logo ao lado. Ele passou um pouquinho, mas daqui a pouco eu mostro para vocês como a gente vai corrigir. Agora aqui em cima, nós temos também a opção de adicionar títulos. Então, eu posso simplesmente clicar em algum desses títulos para ver como eles vão ficar ao adicionar no meu vídeo. Esse aqui tem o nome foco, foco no texto inferior, um prisma aqui, ó, que ele vai fazer um efeito bem legal. Então o título que eu quiser eu vou clicar e vou arrastar para o local que eu quiser. Por padrão, o título ele vem com a duração de 4 segundos. Então, ao adicionar, ele vai me perguntar o que eu quero escrever. Então eu vou colocar aqui natureza. Pronto, adicionado. Então se eu vier aqui no início, clicar para essa setinha vir aqui no 00, igual eu mostrei para vocês, ó. Clicou aqui no 00 e apertar a barra de espaço, ela dá um play. Então, toda vez que você quiser dar um play e pausar o vídeo que você está editando, é só apertar a tecla espaço, beleza? Você também pode vir e apertar aqui nesse play, mas notem que se eu passo o mouse até ir lá no play, eu posso até apertar em um lugar que eu não quero. Então a barra de espaço, ela fica super fácil da gente fazer isso. Agora eu quero mostrar para vocês como nós vamos expandir esse tempo aqui do meu escrito natureza. Eu posso vir aqui, eu expandi aqui ó, o tamanho dos clipes para mostrar para vocês. Eu posso vir bem aqui no final. Quando aparecer essa seta de direções opostas, eu posso clicar e arrastar. Automaticamente ele vai me falar o tempo que ele vai ficar exibido. Então eu posso vir aqui e deixar ele com o tamanho do clipe que eu quero. Se eu vier aqui e der um play, automaticamente o título vai ficar aquele tempo todo do clipe que eu escolhi. Se eu quiser que ele fique até o final, basta eu arrastar até o final. Então, o tempo todo que estiver passando clipes, ele vai aparecer aqui. Agora eu quero mostrar para vocês as ferramentas que nós temos aqui em cima da pré-visualização. Vocês vão ver vários ícones. Eu vou mostrar aqui para vocês as principais ferramentas que a gente mais usa. Então, ao clicar aqui em um clipe, nós temos a possibilidade de mexer no equilíbrio de cores, na correção de cores, recortar aquele clipe, às vezes o tamanho, a proporção não ficou legal, a gente pode mexer. Se o vídeo estiver muito desestabilizado, a gente pode adicionar uma estabilização. Eu posso trabalhar com o volume do clipe, porque mais uma vez, eu cliquei aqui nesse clipe, então todas as ferramentas vão ser para ele. Consigo mexer na redução de ruídos, a velocidade que o clipe vai passar, até mesmo adicionar alguns filtros. E aqui na frente eu consigo ver as informações do clipe, como a duração e o nome dele. Olha só que interessante. Todos os clipes que a gente adiciona na parte principal, eles têm a parte do vídeo em cima e essa parte azul embaixo. Essa parte azul é a parte do áudio do clipe. Então se a sua filmagem que você trouxe para cá tem algum áudio, é aqui embaixo que a gente vai ver o som. Notem que aqui eu trouxe aquela música lá de cima, o símbolo é bem parecido, então são várias ondinhas, eu vou até expandir aqui para mostrar para vocês, ó. É o movimento do som do clipe e aqui embaixo o movimento do som da música que eu adicionei. Então, por exemplo, nesse clipe aqui, eu quero retirar esse som. Eu tenho duas maneiras para fazer isso.
eu posso clicar no clipe, vir aqui em cima no alto-falante, e aqui eu vou ter algumas configurações. Eu quero, nesse daqui, ó, eu quero retirar o som. Então eu vou vir no alto-falante e vou clicar. Notem que aqui embaixo, automaticamente aquelas ondinhas sumiram. Então, feito isso, o som deste clipe vai sumir. E somente o som que nós colocamos na música embaixo vai prevalecer. A outra maneira que eu posso abaixar o volume do clipe é vindo aqui nele. Vou dar até um zoom para mostrar para vocês. Vocês vão notar que ao chegar com o mouse bem pertinho aqui dessa linha horizontal, ele vai se transformar em duas setas, uma para cima e uma para baixo. Se eu clicar aqui e abaixar, olha só, já aparece ali os 100%, que é o volume desse clipe. Se eu subir, ele vai até 400%, ou eu posso simplesmente chegar a zero. Dessa maneira eu também diminuo o som do clipe. Beleza? Então, feito isso, eu já tenho aqui basicamente um filme. Agora eu já tenho o meu vídeo principal, eu já coloquei aqui um texto que vai ficar passando por ele, eu já adicionei aqui uma música. Notem que essa música está com muitos picos amarelos acima do meio dessa linha horizontal. Eu posso também fazer a mesma coisa, clicar aqui e abaixar, talvez para 40%, para ficar um som bem levinho aqui de fundo mesmo. Então, se eu der um play, eu já vou ter ali natureza, o clipe da tartaruga e minha música de fundo, beleza? Agora eu quero mostrar para vocês como a gente vai fazer para adicionar transições entre esses clipes. Nós vamos vir aqui em cima em transições. Se você clicar em uma transição, ele vai mostrar como ela vai executar. Então esse aqui é um desfoque, uma esmaecida entre um clipe e outro, e vai apresentar. Fusão com preto, que ele vai jogar uma tela preta entre os clipes. O mosaico, que ele vai fazer essa transição aqui. Então, a transição ela é feita para ser adicionada entre os clipes. Notem que aqui vai ficar sempre um tracinho, que é para eu trazer essa transição para cá. Então vou mostrar para vocês sem a transição. Eu vou simplesmente dar um play. Na hora que troca de clipe, é simplesmente uma troca. Acaba um, começa o outro. Se eu vier aqui e adicionar uma transição, notem que, olha só, ele vai aparecer o mais, e ela tem um tempo ali de 1 segundo. Então ela vai consumir um pouquinho de um clipe e um pouquinho do outro para fazer essa transição. Então eu vou clicar aqui um pouquinho antes, só para mostrar para vocês a transição. Vou apertar a tecla espaço e notem como muda a transição aqui em cima. Fez literalmente uma ondinha. Então se eu não quiser usar qualquer outro, desfoque cruzado, é só arrastar para cá, colocar em cima da outra transição que ela vai ser substituída. Então se eu apertar o espaço novamente, ó, uma transição mais tranquila, uma transição mais suave. E isso eu posso fazer no vídeo inteiro. Então eu posso escolher várias opções. Ó. Coloquei essa aqui, por exemplo, em cubo. Eu vou escolher, por exemplo, essa aqui em mosaico, círculo abrindo e vamos pegar uma outra diferente aqui de porta. Então olha só, desse clipe para o outro ficou o cubo, nesse ficou o mosaico, nesse o círculo e aqui o de porta abrindo. Então cada transição vai dar um efeito legal para o seu vídeo, não vai ficar simplesmente um vídeo de troca de clipes, beleza? Então pronto, temos aqui um vídeo quase pronto, quase pronto. Se eu quiser, eu posso simplesmente trazer essa aqui, ó, mais uma vez. Eu quero que esse texto natureza vá até o fim. Então, por exemplo, eu posso pegar esse título natureza e trazer até o fim. Notem que quando ele entra em alinhamento com algum clipe, seja de áudio ou seja de vídeo, ele fica com aquela barrinha amarela. Se eu soltar, ela vai ficar naquele lugar. Então olha só, ficou certinho com o meu clipe. Agora, a minha música, ela está passando para mais. Então do mesmo jeito que eu aumentei o texto, eu posso reduzir a música. Notem que a mesma linha amarela apareceu. Então se eu soltar aqui, eu tenho um vídeo prontinho. Eu posso fazer mais alguma alteração, eu posso clicar em um clipe aqui, por exemplo, alterar a cor, alterar o corte, alterar a velocidade, mas basicamente, para a criação de um vídeo, é dessa maneira.
arrastamos os clipes, colocamos uma música de fundo, adicionamos transições entre esses clipes e colocamos um texto. Então, o vídeo, o filme, é basicamente assim. A gente adiciona clipes, coloca transição entre esses clipes, adiciona uma música de fundo e, nesse caso aqui, eu quis colocar um texto em todo o vídeo. Pronto! Isso aqui já é um vídeo e vocês viram a simplicidade, a tranquilidade que é fazer um vídeo aqui no iMovie. Então, se você tiver vários conteúdos, se você tiver filmagem de família, se você tiver fotos de um passeio, eu trabalhei aqui muito com vídeos, mas você também pode inserir imagens, tá? Ela funciona da mesma maneira, você pode adicionar imagens aqui que você vai conseguir trabalhar do mesmo jeito. Feito isso, nós temos um projeto com mídias e um vídeo praticamente pronto. Agora é só a gente transformar isso tudo em um filme. Então, no botão aqui de cima, no canto direito de compartilhar, nós vamos clicar nele, nós vamos clicar no botão exportar arquivo. Automaticamente ele vai abrir essa janela para a gente, com uma pré-visualização, que basta você passar o mouse para ver como ficou. Aqui, o nome, então eu vou colocar aqui, natureza, né? A descrição do vídeo ou do filme é seu critério, eu não gosto de colocar nem descrição, nem etiquetas. O formato aqui a gente vai deixar vídeo e áudio, porque nesse caso aqui a gente tem os dois. Existe a opção de somente áudio, mas aqui o caso é vídeo e áudio. A resolução. Como aqueles clipes que eu trabalhei, eles não são em 1080p, que é uma resolução chamada de Full HD, o máximo que ele permitiu aqui é 720p. Então tá ótimo. A qualidade, nós temos aqui 4 opções. Baixa, média, alta e melhor, ou aqui na Apple chamada de ProRes. Nós vamos trabalhar sempre, ou de preferência, com a alta, porque ela gera aqui embaixo um tamanho estimado para o arquivo. Então esse vídeo aqui está ficando com 158 MB. Não é muito grande, mas também não é muito pequeno. Mas se eu trocar, por exemplo, para melhor, olha só, ele já vai para 820 MB. Então se a gente vai fazendo um filme muito grande, como esse aqui, olha só, está dando 1 minuto e 43. Se a gente estivesse fazendo um filme de 10 minutos, 15 minutos e escolher o ProRes, o arquivo fica muito grande. Como o iMovie ele é um editor de vídeo grátis aqui, que dá para fazer até mesmo edições profissionais, muitos vídeos que vocês estão vendo aqui foram editados no iMovie, o ProRes ele talvez fique um arquivo grande demais, então é só tomar esse cuidado. E aqui na compressão, eu gosto de colocar sempre a melhor qualidade, porque a exportação aqui, né, a compressão, que é literalmente juntar tudo isso que ele vai fazer em um único arquivo, ela não é tão demorada, dependendo do tamanho. Então, se você tiver com muita pressa, coloca mais velocidade, mais rápido. Ou se você estiver tranquilo, melhor qualidade, que ele vai um pouquinho mais lento e vai fazer um produto melhor. Aí, feito isso, eu vou apertar em seguinte e ele vai abrir a janelinha do Finder. Se caso ela estiver abrindo apenas assim, é só clicar nessa setinha aqui que ela vai exibir um pouco maior. Aqui eu vou escolher qual a pasta que eu vou salvar e apertar em salvar. Feito isso, aqui em cima, logo ao lado do botão compartilhar, vai surgir essa bolinha aqui que mostra o progresso dessa exportação. Então ele está me dando aqui uma prévia de tempo e está falando o que está fazendo. Às vezes está comprimindo, às vezes está preparando, então aqui ele já está no exportando. Vai dar um minutinho aqui, que é só a gente aguardar, e ao final desse tempo o iMovie dá um aviso e já pode ir naquela pasta que você escolheu para ver o seu vídeo pronto. Pronto, vídeo exportado, a bolinha aqui de cima sumiu, eu mandei ele salvar na mesa, então tá aqui. Então basta clicar nele uma vez, apertar a barra de espaço, tá pronto o nosso vídeo, com trilha sonora e tudo. Feito isso, eu vou mostrar para vocês agora como finaliza o projeto. É simplesmente você apertar em projetos. Quando você volta para aquela tela inicial, ele vai te perguntar qual o nome desse projeto. Eu vou colocar aqui natureza. Automaticamente o projeto fica salvo aqui. Então se você precisar adicionar novos clipes, chegou novas mídias, quer colocar fotos, é só você clicar nesse projeto que ele está aqui prontinho para você editar
e exportar novamente do jeito que você quiser. Agora eu quero te mostrar um recurso bem legal do iMovie, que é nesse local aqui de criar um novo, e você pode escolher trailer. O trailer ele é totalmente diferente do que a gente acabou de ver. O filme, a gente consegue trabalhar com ele da maneira que quisermos, do tamanho que quisermos. Já o trailer, ele tem um tamanho estimado, ele tem já transições, telas e até mesmo áudio e escritos. Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo e olha o tanto que é legal esse recurso aqui do iMovie. Essa dica aqui do trailers é muito boa quando você tem crianças, pode ser filho, neto, e você fez algumas filmagens dele e quer transformar aquilo ali, aquelas filmagens, em um conteúdo épico. É literalmente um trailer de cinema. Então, ao abrir aqui a parte de trailers, nós temos várias opções que a gente pode escolher. Então, cada uma vai ter um tipo de transição, de texto e até mesmo de trilha sonora. Então, se eu der play em qualquer uma delas, ele vai reproduzir automaticamente, para a gente ver como é mais ou menos a estrutura e podermos substituir as imagens que eles usam de exemplo com as nossas próprias filmagens. Então, eu vou apertar nesse aqui de aventura. Ele tem essa introdução super legal, ele tem transições, ele tem texto, então bem estilo Indiana Jones aqui. Então eu vou mostrar para vocês esse aqui de aventura que eu acho super legal. Clicou 2 vezes, automaticamente ele vai criar esse projeto de trailer. Aqui vocês vão ver que tem um esboço, que é onde a gente vai inserir os nossos dados, para que esses dados apareçam lá no trailer. Aqui no storyboard, vocês vão ver que tem algumas transições, então, por exemplo, aqui, ó, High Def Filmes. Aí eu posso colocar, conheça seu Mac Filmes. Ele vai adicionar, notem ali em cima, ó, ficou do jeitinho que eu escrevi. E aqui ele me sugere quais são os tipos de clipe que eu vou adicionar aqui. Então, com as suas filmagens, você vai trazer aqui um de plano geral, depois do personagem principal em movimento, olha só. Depois um plano desse mesmo personagem, outro plano geral. E assim você vai montando o seu trailer do jeito que você quiser. Eu já mostrei para vocês como importar as mídias. Então é só trazer as mídias, trazer para cada lugarzinho desse a mídia que você quer colocar, que vai estar pronto o seu trailer. Olha só como foi fácil a gente criar um filme e um trailer aqui no iMovie. Essa ferramenta ela é muito boa e muito prática de ser usada. Ele tem muitos outros recursos, caso você queira fazer projetos pessoais ou até mesmo profissionais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas dicas. Um abraço e até breve!